a Yom Yom do dia 30 de Nissan, Rosh Chodesh, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Escreve para um Hassid sobre o local adequado, mais apropriado para a realização de Fabrengens e Tvaduyot, de reuniões hassídicas. Ele perguntou, pedindo um conselho, onde é mais apropriado estabelecer os Fabrengens, reuniões hassídicas. Então, responde para ele o Rebbe anterior, depende quais. Havia algumas ocasiões nas quais Hassidim costumavam se reunir para cantar, falar lechaim, dizer palavras de Torá, de Hassidut, contar histórias hassídicas. Os Fabrengens, reuniões hassídicas de Seudah Shlishit. Seudah Shlishit é a terceira refeição do Shabat, que em geral é feita mais para o final, na tardezinha do Shabat, antes do pôr do sol, antes do encerramento do Shabat. Então, os Fabrengens que ocorrem nesse momento, na Seudah Shlishit, ou os de Shabat Mevarchim, aqueles do Shabat que abençoa o mês seguinte que está por chegar, o mês judaico, sempre no Shabat anterior a Rosh Chodesh, no Shabat que anuncia e abençoa a chegada do próximo mês judaico. Nós já vimos isso, que foi instituído pelo Rebbe anterior, que seja feito um Fabrengen, se fale lechaim, para atrair bênçãos para esse novo mês que está chegando. Então também os Fabrengens de Shabat Mevarchim e datas especiais, como isso inclui também Rosh Chodesh, alguns Hassidim costumavam fazer Fabrengen todo Rosh Chodesh, ou dias festivos de Anash, ou os dias festivos da comunidade hassídica, são dias que se celebram coisas especiais, ou datas relacionadas com os Rebes, datas de nascimento ou falecimento de Rebes, ou datas de libertação, de prisão, que aconteceu na vida de alguns Rebes. Nós temos datas relacionadas a isso, seja 19 de Kislev, do Reb Shneur Zalman, 10 de Kislev, com o filho dele, Admor Emtsai, e outras datas mais, 12 e 13 de Tammuz do Rebbe anterior, e outras mais. Então, esses Fabrengens, essas reuniões hassídicas que ocorrem na terceira refeição de Shabat, no Shabat Mevarchim, uma vez por mês, no Shabat que abençoa o mês, ou nas datas especiais como Rosh Chodesh, ou datas de celebração hassídica, devem ser realizados na sinagoga. Esses Fabrengens, esses encontros hassídicos devem ocorrer na sinagoga. Já os Fabrengens de Melave Malka é o nome que se dá à quarta refeição, a refeição do sábado à noite após o término do Shabat. Melave Malka significa acompanhar a rainha, como dizendo, quando a gente se despede da rainha Shabat, se chama Shabat da rainha, uma noiva, uma rainha. Então, assim como a gente a recebe festivamente, recepciona festivamente no início do Shabat, com a chegada do Shabat, também quando termina o Shabat, no seu encerramento, a gente procura se despedir de forma honrada dessa rainha, e por isso se faz uma refeição no sábado à noite, depois do término do Shabat. Então ele nos diz, quando ocorrem Fabrengens de Melave Malka, no sábado à noite, isso deve ser feito nas residências particulares de Anash dos Hassidim. Esses fixar nas residências particulares. Ou seja, na realidade, o que nós vemos é que existem vantagens tanto em um local como em outro. Então, por exemplo, quando o Fabrengen, quando o encontro hassídico ocorre na sinagoga, então está aberto a todos e ninguém fica nem envergonhado ou constrangido, não é que ele precisa conhecer o anfitrião para chegar na casa, não. Então isso está mais aberto e acessível a todos. Então essa é uma vantagem quando os Fabrengens ou os encontros hassídicos ocorrem na sinagoga. Por outro lado, quando ocorrem na residência, na casa de algum Hassid, então às vezes existe esse aspecto do convite pessoal, do anfitrião, que a pessoa se sente comprometida a vir, já que ele foi especialmente convidado, então até socialmente ele não quer falhar com o anfitrião, e talvez também ocorrendo em casa há um ambiente mais íntimo para as coisas fluírem.
mas o Rebbe diz que deve-se aproveitar tanto a vantagem de um como a de outro, estabelecendo os Farbrengens de acordo com suas datas ou suas ocasiões em um lugar ou outro. A maioria dos Farbrengens, diz o Rebbe anterior, escreve o Rebbe anterior, para realizar na sinagoga, num lugar aberto, público, acessível a todos, mas aqueles tipo de sábado à noite, Melav Malka, que alguns Hassidim costumavam fazer, esse sim, fazer em casa. Então, cabe-se notar também que existem dois tipos de Farbrengens. Existem Farbrengens, reuniões hassídicas, com a presença do Rebbe, onde o Rebbe encabeceia, o Rebbe, por assim dizer, comanda o Farbrengen. Existem os encontros hassídicos somente entre Hassidim. E cabe notar que nas gerações anteriores haviam poucos Farbrengens com a presença do próprio Rebbe. Por exemplo, o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, se fala que de forma regular e fixa ele fazia um Farbrengens apenas 3 vezes por ano, quando ele sentava com Hassidim e fazia pronunciamentos, etc. Então isso ocorria em Simchat Torah, em 19 de Kislev, em Purim. Nas outras ocasiões ele falava Ma'amarim, pronunciava discursos hassídicos, né, com ensinamentos profundos, mas isso não dentro de um Farbrengen, era apenas o pronunciamento do discurso hassídico, e com alguns rebes também era assim. Os rebes, nós sabemos que Moram Tzai, Lag BaOmer, sentava com Hassidim, outros mais ou menos. O nosso Rebbe, nós vemos que nenhuma geração, nenhum outro Rebbe sentou com os Hassidim com tanta frequência como ele próprio. Em primeiro lugar, ainda na vida do sogro, conforme a instrução do sogro e seguindo aquilo que ele instituiu, uma vez por mês, no Shabbat que antecede Rosh Chodesh, o Rebbe fazia um Farbrengen com os Hassidim, e isso o Rebbe continuou a vida toda, mesmo depois que se tornou Rebbe. Ele fazia muita questão disso, mas também em datas hassídicas especiais, não só datas hassídicas, as datas tradicionais do calendário judaico, e outras ocasiões, nós vemos que no Rebbe havia uma tendência como se ele procurasse motivos para realizar os Farbrengens, para sentar com Hassidim, passar ensinamentos, estarem juntos numa elevação espiritual, com inspiração, com as melodias, etc. Mas além do Farbrengen com o Rebbe, com a presença do Rebbe, existe também essa grande importância dos Farbrengens entre os próprios Hassidim, que ocorrem nessas datas, e aqui se sugerem esses locais.